Um dos assuntos mais relevantes da atualidade é, sem dúvida nenhuma, a educação, notadamente aquelas situações em que os alunos estão buscando uma preparação para ingressar numa faculdade e prestar o vestibular, o Enem. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Ponto de Encontro aqui na SRC TV e neste final de semana eu estou recebendo o professor Luiz Caio Ferreira, que é professor de Ciências Exatas, daquelas disciplinas que geralmente as pessoas, como eu, não têm muita afinidade, que é Química, Matemática e Física. Professor, seja bem-vindo ao programa, para que nós possamos falar da sua carreira, da sua trajetória e também que nós possamos entender um pouco sobre a educação como um todo, sobre neurociência, né, que o senhor disse que trabalha essa área. Seja bem-vindo aí ao programa. Obrigado, é um prazer enorme, né, estar aqui mais uma vez, vim pelo programa Autoestima e agora aqui com você para a gente falar de um assunto muito importante e delicado nos dias atuais, né, que é o nosso sistema educacional aí. Professor, iniciando assim, como é que foi esse despertar, essa vocação pelas ciências exatas, matemática, química, física? Como é que é isso? Porque geralmente as pessoas não têm essa paixão, principalmente para lecionar nessa área, né? Isso é uma história até engraçada, né? Porque hoje eu tenho professores que foram meus professores do ensino médio e eles olham e falam assim, mas eu não acredito que você foi para matemática, né? Eu reprovei matemática na 8ª série no JBC, né? O Carlos Obbs era o meu professor e eu não consegui passar de ano nem ciências, né? Que era a química física hoje, entendeu? E aí em 1994 eu termino o ensino médio e queria prestar um vestibular, né? Porque a grande maioria presta em medicina, direito, engenharia, não tinha essa certeza, mas eu optei por medicina porque a maioria da galera, né, vai, né, chegou a prestar vestibular para medicina? Cheguei a prestar vestibular para medicina, só que o meu pai, na época, policial militar, ele não tinha condições de pagar cursinhos para vestibular, porque tinha cursinhos fora da cidade. Então você ia para São Paulo, tinha Objetivo, Ângulo, esses cursinhos mais tradicionais, e eles eram caríssimos, eu não tinha condições. E aí eu ganhei uma coleção de material didático numa escola particular e comecei a estudar por ela, né, sozinho em casa. Mas você estudava para o vestibular de medicina? Isso, medicina, vestibular. E naquela dificuldade, lendo matemática, teorema, sozinho, química lendo. E um dia eu tive uma oportunidade fantástica. Tem o Zé Francisco, muito meu amigo, cabeleireiro, né? E a família dele, sou amigo da família dele, fiquei amigo do filho dele, o Leonardo. E eu comecei ali, o Leonardo tinha dificuldade do ensino médio, a matemática, né? O Léo, e eu comecei a ensinar ele. E um dia o Zé Francisco chegou lá na sala e falou, não, você tem que cobrar isso aí, a gente tem que pagar, porque a gente percebe que você tem uma desenvoltura muito legal para explicar, né? Você explica muito didática, bem. Né? Você explica legal, então. E aí eu comecei a dar a minha primeira aula particular, ele foi meu primeiro aluno. E nisso foi, e eu estudava comecei a estudar para ensinar ele. Já tinha esquecido o vestibular. E aquilo, aí ele já falou para mais um amigo, já veio mais um, aí desse outro amigo já virou mais 2, e aí a coisa foi, né, desembocando para essa coisa de ensinar. E eu estudava, tinha vezes que eu, num sacrifício, eles traziam umas matérias, uns conteúdos que eu não dominava. E aí eu passava horas a fio estudando, madrugadas, para poder ensinar esses moleques. E fiquei 2, assim, aí eu prestei o vestibular para medicina nesse ano, em 1995, não passei, e prestei na segunda vez em 1996, né, na Universidade Federal. Cheguei a ficar 148 na posição, mas naquele ano chamou apenas 90, então fizeram acho que 4, 5 chamadas e chegou até 90 candidatos, então fiquei na lista de espera, fiquei longe. E aí, numa indas e vindas, o professor Diogo montou um cursinho para vestibular e falou, ó, você tá famoso lá nas escolas aí, a molecada falou que você explica bem, vou chamar você para dar um plantão. No que ele me deu essa oportunidade, em 1999, que partiu da iniciativa, olha, eu tenho um dom, que é de explicar, de ensinar as pessoas aquilo que sabem. Foi, né, nesse momento que você despertou, então, a questão para professor, falou, não, eu tenho que e aí ensinar. Esqueceu a medicina? Aí esqueci, aí eu falei, não, realmente, né, esqueci, porque eu fiquei parado 1 ano de dar aula particular,
né? Fiquei fora, comecei a vender algumas coisas aí, né? Fui para a área de turismo, vender pacote de turismo, vender colchão magnético, tinha parado. E as mães sentiram falta disso. Começaram a me procurar, falar, pô, não, você não pode parar de dar aula para os meninos. Os meninos estavam aí, estavam aprendendo, né? Eu lembro que teve uma vez que eu chamei você aqui para dar aula para o meu filho, inclusive a Vera Públio, a mulher do Luiz Monza, eu até lembro disso como se fosse hoje. Você tem que voltar a dar aula pro meu menino lá. Ele lembra que a hora que você, na época que você deu aula para ele despertou, ele conseguiu ir bem na escola. Ele só consegue aprender com você. Eu falei, então, né? E aí voltou. Aí no cursinho ali, dando plantões de dúvida, despertou. Falei, não, agora eu vou fazer matemática. E aí prestei o vestibular para matemática na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, em Três Lagoas, e prestei na Unesp, passei em 4º lugar na Unesp, né, em 2º lugar ali na UFMS, e graças a Deus de lá para cá, foi tomando conta, né, uma certa paixão pelo ensino, essa coisa foi me tomando e é o que eu sou hoje. O professor, e aí o senhor chegou a fazer mestrado nessa área também para lecionar? Então, chegou um ponto na minha vida, né, que eu terminei a faculdade em 2004 e já caí de cara no ensino público. Aí, né, naquelas indas e vindas do ensino público, eu comecei a ter dificuldade para trabalhar com os alunos do ensino público, dando aula particular à tarde, né, e no período da manhã eu trabalhava na escola pública como professor eventual, substituto, OFA, essas categorias que tem no ensino público aí, né. E eu percebi que existia uma certa dificuldade para poder, no método tradicional, introduzir o aluno frente aos estudos. E aí foi onde eu comecei a buscar mais ferramentas para poder trabalhar. E aí que surge a neurociência? Surge a neurociência. A neurolinguística como ferramenta de acelerar, né, poder você trabalhar com métodos cognitivos que acelera o processo de ensino-aprendizagem do cérebro. O senhor também tem uma experiência aí trabalhando em cursinhos, né? Isso, não, aí a coisa, né, aula particular, né, recebi uma proposta do Objetivo de Três Lagoas na época, fiquei 2 anos lá trabalhando, né, depois trabalhei no SESI aqui, em Andradina, trabalhei no cursinho Ângulo em Três Lagoas durante 1 ano, trabalhei numa escola particular em Mirandópolis durante, né, um período, então no setor privado eu tenho 5 anos de experiência, mais os 10 anos de experiência com escola pública, né, na rede pública. E a questão da neurolinguística, neurociência, como que nós podemos aproveitar? Porque hoje em dia é um tema que é muito reconhecido, principalmente no coach, nas empresas, essa questão da neurolinguística, da comunicação de uma forma a ajudar naquilo que nós aprendemos e nas mudanças que nós pretendemos fazer. Como que no ensino o senhor tem aplicado esses conhecimentos? Boa pergunta, né? E eu até agradeço pela pergunta. Tudo que nós conhecemos sobre o cérebro, o funcionamento do cérebro humano, sua capacidade de produtividade, armazenamento e informação, surgiu nos últimos 30 anos. Isso é novo, né? Então, por exemplo, as inteligências múltiplas de Hall Gardner surgiu em 1995. Né? Nós temos 7 tipos de habilidades. Hoje eu entro dentro de uma escola, eu vejo um professor, né, um supervisor dizendo, falando, você tem que desenvolver habilidades no aluno. Que habilidades são essas? Segundo os neurocientistas, nós só temos 7 habilidades. Musical, matemática, linguística, interpessoal, intrapessoal, sinestésica e visual. São essas habilidades a serem desenvolvidas. Né? Que todas as profissões que nós temos no planeta Terra estão nessas 7 habilidades. Certo? Então, o que eu ensino para os meus alunos? Primeira coisa é como eles vão ter padrões de comportamento, pensamento e sentimento que potencializa o seu cérebro a aprender mais e melhor. A primeira coisa que os alunos aprendem no meu curso lá no Superato, grupo de estudo Superato, é que dormir bem dá uma enorme vantagem competitiva na hora de estudar. E eu vejo estudantes aí rolando madrugadas a fio, né, estudando, achando que estão fazendo alguma coisa de útil, mas isso é uma grande perda de energia, porque se você não atingir o sono REM, né, existe um sono chamado sono REM, que é o momento em que o cérebro armazena no campo de memória tudo aquilo que você aprendeu no dia anterior. Então, se você teve aula de trânsito, vamos supor que você foi lá na autoescola fazer aula de trânsito e você está aprendendo a dirigir.
a noite mal dormida vai fazer você ter que repetir no dia seguinte tudo aquilo que você, né, que você aprendeu no dia anterior. Então é um jogo de aprende e esquece. A primeira coisa que eles aprendem, ó, potencializar o cérebro. O cérebro ele consegue, com o sono REM, ampliar em até 4 vezes mais a sua capacidade de aprendizado. E uma coisa que nós temos que, não podemos dissociar, o aprendizado, a cognição das coisas, são todos dentro do cérebro. Então é preciso conhecer como é esse funcionamento do cérebro. Exatamente. E falando mais da neurolinguística aplicada ao ensino, o que mais que nós podemos utilizar, né? Quais ferramentas para poder assimilar melhor os conhecimentos que nós estudamos, que nós queremos aprender? Por exemplo, o Piaget, que foi um dos grandes psicólogos cognitivos do século passado e está em vigor até hoje aí, né? As academias, né, pedagógicas utilizam Piaget como base. Ele dizia o seguinte: não conseguimos criar educação de qualidade dissociando o pensamento. Então, a questão é a seguinte: quando os alunos chegam para mim lá, para a gente poder, né, para nós podermos trabalhar, né, fazer um trabalho de qualidade onde ele possa potencializar o cérebro para aprender mais e melhor, a primeira coisa que a gente analisa é o que ele pensa sobre as coisas, certo? O que ele pensa sobre o vestibular, sobre a matemática. Ai, professor, eu odeio matemática. Ah, eu não vou passar no vestibular porque eu acho que o vestibular é muito difícil. São crenças que... limitantes, que a neurolinguística, né? A neurolinguística é uma área da neurociência, certo? Possibilita nós utilizarmos ferramentas para poder mapear o cérebro do aluno e começar a desmistificar esse pensamento. Então, por exemplo, tem uma frase que diz o seguinte: o mapa não é o território. O que significa isso? O que é difícil para você é só para você. Para outros, para muitos, né? Por exemplo, nós tivemos agora, recentemente no Enem, mais de 14 alunos que tiraram nota máxima no Enem estudando em casa, acompanhando videoaula por livros didáticos. O que esses alunos têm que os demais que fazem 3, 4 anos de cursinho para passar no vestibular de medicina, os que estão aí fazendo vários e vários cursos, já tem a escola, né? O pai já paga a escola, aí vai fazer curso de redação, Não que eu estou falando que o curso de redação não seja importante. Por favor, curso de redação é importante sim, mas o aluno ele tem que saber qual é a sua real necessidade. Eu acho que é isso, né? E a questão do foco também. Exato, o foco. Então, o que esses alunos que estudaram somente em casa, acompanhando videoaula, livro didático que eles têm, que os demais não têm? É o capital cognitivo, né? Adquirido antes, pode ser estimulado pela infância, né? Mas, por exemplo, teve um caso aí que eu publiquei, aluno do 2º ano, filho de empregada doméstica. Não tinha recurso financeiro. Ele ia nas bibliotecas todo dia, como eu fiz lá atrás. Peguei os livros e comecei a ler, a fazer anotações e querer aprender sozinho, comigo mesmo. Então, a neurolinguística ela vai fornecer ferramentas para destruir essas falsas crenças e colocar o aluno e dizer o seguinte: olha, você tem um potencial que vai além daquilo que você pensa. Certo? Então nós vamos trabalhar esse potencial para que você possa crescer e criar mais condições de você aprender mais e melhor. E aí é onde o aluno ele vai criando aquela escada linear, né? Ele vai percebendo que certas coisas que ele pensa não é real, não é a realidade total, é a realidade só para ele. Ele vai desmistificando isso e automaticamente ele vai criando um caminho para poder aprender mais e melhor. Exatamente, é como acontece comigo, quando eu digo particularmente, né? Eu não gosto, mas eu, analisando melhor, lá atrás, quando eu estudava, eu tive um trauma, porque eu fiquei quase que de recuperação, né? Tive que me desdobrar em matemática. Então, e o meu perfil também não é um perfil de exatas, né? O meu perfil é mais na área de humanas, tanto que eu fui fazer direito, gosto de leitura. Então, tem que analisar também isso, qual é o perfil da pessoa, qual é a vocação. Neste bloco, professor, eu queria tratar um pouco a respeito das demandas dos vestibulares, né, dos cursinhos pró-vestibulares. Esses cursinhos hoje, com certeza, na nossa região, a demanda maior é para os alunos que buscam a medicina, é isso? Bom, isso daí acontece porque o mapa não é o território, aquilo que eu falei. O mapa da nossa cidade, né, as pessoas pensam que só medicina, direito, engenharia,
dá dinheiro, né? Tem a questão financeira, o pai tem essa preocupação com né, que o filho quer que ele preste um curso de ponta para ele poder se introduzir do status também, né? introduzir no mercado de trabalho. Mas, por exemplo, eu tive alunos que fez moda e já está trabalhando em São Paulo, ganhando seu próprio dinheiro. Então eu acho que o que falta é uma abertura maior de consciência, né, em relação às coisas. E os cursinhos, eles exploram essa demanda. Né? Não estou falando que o cursinho está errado, os cursinhos têm ótimos professores preparados para atuar nessa questão do vestibular. Mas quando a gente fala em educação, né, educar o jovem, preparar o jovem para ele decidir o futuro, a coisa é muito mais abrangente do que isso. Pelo menos o que a gente tem visto aí, que o jovem sofre. Quando ele chega no ensino médio, ele começa a sofrer essa pressão. E muitos tomam essa decisão por pressão do meio, não é porque ele quer, por exemplo, tem jovens que têm uma habilidade fantástica para ser um arquiteto, para fazer arquitetura, ele opta por medicina simplesmente porque é a moda, é o que está inserido no meio, né? O que todo mundo fala. Tem aquela questão, primeiro, os pais, né, que às vezes querem que o filho realize o seu sonho, sendo um médico, por exemplo. E além dos pais, tem também o grupo, né? Ali o grupo onde... Isso é muito forte. Não é e as grupo. Escolas, assim, o que eu tenho percebido é que as escolas de ensino privado têm fomentado esse tipo de mentalidade. E é uma mentalidade porque eu vejo pais que chegam lá em casa, né, na minha casa ali, traz o filho para mim e diz, olha, Luiz Caio, parece que só medicina tem valor. A minha filha quer fazer um curso, né, jornalismo, e eles não apoiam a minha filha, né? Às vezes até desacredita, né, falando que isso não dá dinheiro, que isso vai sofrer e tal. Então a gente tem recebido bastante reclamações relacionadas a isso, bastante queixa relacionada a isso. E aí eu pergunto, onde é que está a vocação dessa pessoa, desse jovem? Né? Ninguém está preocupado com a vocação dele, ninguém está preocupado com o que ele gosta de fazer. E também não está preocupado com que tipo de profissional vai estar sendo inserido no mercado, muitas vezes frustrado porque vai estar trabalhando numa profissão que ele não nasceu para fazer aquilo. Dil, eu vou te falar uma coisa, assim, né? Isso, se a gente abranger mais o aspecto educacional, a gente tem que entender o seguinte, nos países onde a educação de qualidade não tem vestibular, já começa por aí. Certo? O dia que o nosso país tiver uma educação de qualidade, não vai existir mais vestibular. Certo? Por quê? Porque a educação de qualidade, ela dá uma previsão de futuro para o jovem. E aí, o jovem ele vai escolher, nos países como a Finlândia, que é em primeiro lugar, Coreia, os jovens escolhem sua profissão de acordo com a sua vocação. E lá tem mercado de trabalho para todo mundo. Então, essa massificação direcionada para 3 setores, né, do ensino acadêmico, é fruto da educação de péssima qualidade. Você quer ver uma coisa? A partir de 2020, na América Latina, metade da população vai ter curso superior. Certo? Foi feita uma pesquisa no MIT, Estados Unidos, e constatou isso. Na América Latina, metade da população economicamente ativa terá curso superior. Qual vai ser o diferencial do profissional que chega no mercado? Puramente questões de inteligência social e emocional. Vai ser o viés da contratação. Porque hoje, já as empresas já não estão mais preocupadas onde você se forma. Vou contratar um engenheiro. Ela não está preocupada em que tipo de faculdade você é formado. O currículo vai servir simplesmente para abrir uma porta para você. Agora, como você vai atuar? Porque o que cai na prova da faculdade não cai na prova da vida, meu amigo. Aí a atuação é que é diferente. E às vezes a empresa quer saber essa questão da inteligência emocional, porque você pode ter um profissional altamente qualificado, mas que ele tem dificuldade de se interrelacionar com as pessoas, é uma pessoa muitas vezes mal educada, é uma pessoa muitas vezes frustrada em alguma situação, e ela traz tudo isso para o seu local de trabalho. E aí a empresa não quer esse tipo de pessoa. Ela vai preferir uma pessoa, muitas vezes, que não tem uma formação de uma faculdade tão conceituada, mas uma pessoa que se relaciona bem, que consegue se dedicar melhor ao trabalho. Exatamente. Por exemplo, eu na minha profissão, se eu não tiver bom relacionamento com os pais dos meus alunos, com os meus alunos, o melhor professor, as pessoas têm que entender o seguinte, o melhor profissional, o melhor médico da sua cidade não é aquele que sabe mais de medicina. É aquele que tem melhor relacionamento com seus pacientes. O melhor advogado não é aquele que sabe mais de leis. É aquele que tem melhor habilidade em defender os processos do seu cliente. É uma habilidade.
Você está nessa profissão, você sabe que é uma habilidade, né? Que vai mais da interpretação dos fatos em si do que propriamente do tanto de lei que você tem na cabeça. Exato. O melhor professor de matemática da cidade não é aquele que sabe mais de matemática, todos os teoremas. É aquele que tem melhor relacionamento com os seus alunos e com os pais dos seus alunos. Porque é esse que o aluno gosta de aprender, é com esse que o aluno gosta de estudar. Então, nós precisamos ter uma reforma de ensino que vá de encontro com isso, né? E só para perguntar, as reformas que estão se apresentando, que estão surgindo aí a partir do ano de 2 anos para cá, de forma legal, né, através das leis, na sua opinião, elas atendem a essa necessidade de mudança ou não? Olha, para ser sincero com você, não. Não, e assim, o nosso corpo, né, legislador educacional, sempre foram formados por pessoas que não passaram por sala de aula. O único ministro que nós tivemos com histórico de sala de aula como professor foi o Cristóvão Buarque. E ele fez avanços muito significativos na educação, que é a criação do Enem, o SISU, o ProUni, que é o que está aí hoje. Mas nós precisamos começar a colocar gestores que vivem essa experiência de sala de aula. Porque o que a gente vê, eu, por exemplo, o que eu vejo não tem nada a ver com aquilo que a gente presencia, os problemas da educação. Rapidamente falando, essa questão do aluno poder, em determinado ponto do ensino, ele escolher as disciplinas que tem mais a ver com o que ele quer trabalhar, com a sua profissão. Isso é um avanço ou não? Pode ser um avanço, só que você tem que estruturar as escolas para isso. As nossas escolas não estão estruturadas. Você tem que criar uma infraestrutura. Quem tem um panorama mais ou menos adequado para isso é a Rede SESI. A Rede SESI está mais ou menos no caminho. Vem fazendo curso com professores, com treinamento. Não é um ensino público propriamente dito. Não é público propriamente disso, mas eles estão num caminho, eles estão tentando encontrar um caminho. Né? Eu tive lá curso para professor, para avaliar. Por exemplo, o maior problema que nós temos hoje na escola pública e na escola particular, porque a escola particular também tem caído os seus índices de ensino-aprendizagem. É bom que a gente fala isso aqui, tá? Porque o pai que está achando que está matriculando o filho em escola particular, achando que está fazendo vantagem, não. O SAEB, o DEB e o PISA fizeram um estudo de campo nos últimos 2 anos e a escola particular tem caído também. Bom, o que eu enxergo hoje é que as nossas escolas ainda estão trabalhando sobre o regime de progressão continuada. E eu acho que esse é o maior problema que nós temos hoje dentro dos redutos escolares. Parece que a progressão continuada não existe, mas o comportamento da rede pública e de muitas escolas particulares é de progressão continuada. Por quê? Porque não se discute sistema de avaliação, o pai não sabe que tipo de cota de avaliação se aplica para o aluno, quais são os critérios de reprovação, quais são os critérios de avaliações, isso tem que estar claro. Entendeu? Porque a progressão continuada desobrigou o aluno a estudar nas escolas. Né? Jogou nas costas do professor e tirou a desobrigação do aluno de estudar para passar de ano. Aí nós criamos o que nós chamamos hoje de analfabetos funcionais. É o cara com diploma de ensino médio, mas ele não sabe ler, ele não sabe raciocinar, ele não sabe aritmética básica. Então eu acho que, o primeiro ponto, nós precisamos discutir um modelo educacional que tenha formas claras de educação, né, formas claras de avaliação e, ao mesmo tempo, metodologias de ensino. Sem isso, o que está sendo apresentado, eu acho que vai ter muito pouco avanço. E voltando ao que nós falamos no primeiro e segundo bloco, a questão da neurolinguística, da neurociência. O aluno precisa conhecer a si próprio, né? Como disse Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Né? Ele precisa conhecer um pouco do cérebro, porque é o cérebro que ele utiliza para poder passar no vestibular. E não se fala disso, não se comenta nada sobre isso. É simplesmente a matemática, a química, a física, o português, história, geografia. Mas qual é a disciplina que nós temos visto hoje no ensino público, no ensino privado, que faz o aluno refletir sobre quem ele é e para o que ele veio a esse mundo? Aí eu sou palestrante, as escolas às vezes me chamam para ir lá fazer uma palestra de 1 hora e meia, para trabalhar sobre esse assunto e acha que vai resolver alguma coisa, né? Em 1 hora e meia. Você pode despertar alguém para uma mudança, mas você não vai promover a mudança. Professor, nós poderíamos falar sobre esse tema muito, porque eu gosto, né? É um tema que é muito... Eu tenho estudado muito sobre essas questões. Gosto muito, também sou professor do ensino superior
E parabéns pela sua postura, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, falar pela uma coisa contribuição muito importante, aí. Nesse início de ano, né? O pessoal, todo mundo voltando às aulas, voltando às escolas, e nós podermos despertar aí para esse tema. Muito obrigado. Obrigado você também, né? E quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falar desse assunto tão importante que é delicado, né? E aí aquilo que eu falei para você, nossa sociedade está distante das escolas e não consegue enxergar qual que é o modelo ideal para a educação, porque há um distanciamento. E a gente está aí estudando, né, buscando ferramentas para poder contribuir melhor com isso. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos encerrando mais uma edição do programa Ponto de Encontro aqui na SRC TV. Nós entrevistamos hoje professor aí com todo esse capital de conhecimento, com todo esse brilhantismo. Obrigado. Professor Luiz Caio Ferreira, falando para nós hoje a respeito do ensino público, dos cursinhos, enfim, de toda essa realidade que nós estamos vivendo agora no início do ano com o recomeço das aulas, a volta às faculdades, e nós esperamos você para outros temas nos próximos programas Ponto de Encontro aqui na SRC TV. Até a próxima.